Era escândalo na sucessão da presidência americana. Foi divulgada uma ligação telefônica entre o Trump e o secretário da Geórgia, na qual ele pede para o secretário da Geórgia achar 11.780 votos, que era o que era necessário, para ele vencer o Joe Biden, né, nessa eleição. Lembrando que o Trump até hoje não aceita o resultado das eleições e alega que, principalmente na votação de cartas, que sumiu urna, rasgou cédulas, enfim, né? Vou discutir um pouco mais isso no vídeo com vocês. Não é legítima a votação americana. O que isso representa para a democracia e quais vão ser as consequências desse ato? Se você quer saber um pouco mais sobre isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado e entender esse mundão, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem é pré-vestibulando e concurseiro também, ó, até o finalzinho de fevereiro, um curso completinho para vocês, com 20 videoaulas, 12 horas de curso, lista de exercício, grupo no Telegram, enfim, tá? Link na descrição. Galera, é o seguinte, a gente sabe que esse ano foi um ano muito anômalo, ano passado, né? Foi um ano muito anômalo nas eleições, e por conta disso, várias pessoas foram votar por carta nos Estados Unidos, justamente para não ter que sair às ruas, o risco da pandemia ainda existia e tal. Como a gente sabe que os republicanos, principalmente aqueles mais pró-Trump, que não é todo republicano, claro, eles são um pouco mais negacionistas da pandemia, eles preferiram fazer a votação ali concreta, a votação direta, enquanto grande parte dos democratas, que estão um pouco mais a favor da ciência na questão da pandemia, ou pelo menos, né, seguem a recomendação da OMS e tal, preferiram fazer o voto por carta. Inicialmente a contagem ela foi naqueles votos que não foram por carta, então Trump ele saiu ganhando, e uma série de estados teve uma virada nessa votação por cartas, que grande parte votou no do Biden porque era democrata. O Trump ficou pé da vida com isso, revoltado, começou a fazer discurso, foi cortado em rede nacional tal, porque considerou que a eleição foi uma fraude. Inclusive, uma série de partidários do Trump, estados, né, o estado do Texas, por exemplo, ele entrou na justiça, na Suprema Corte Americana, exigindo uma retratação, exigindo uma anulação da eleição, justamente por conta desses fatores. Exatamente todos os processos que já foram julgados pela Suprema Corte deram ganho de causa para a eleição, ou seja, a eleição foi legítima. Os Estados Unidos, ele se gaba de ser a maior democracia do mundo. E convenhamos, galera, que democracia é quando você tem os três poderes bem respeitados, o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Quem é republicano e acha que a eleição foi fraudada é porque não acredita na democracia americana. Porque acha o quê? Que existe um grande complô. Porque todos os estados já reconheceram a vitória, inclusive estados que são republicanos, né, certificaram ali a vitória dos republicanos, os secretários de defesa, a parte militar americana, a Suprema Corte, todo mundo já reconheceu a vitória de Joe Biden, mas existe ainda um nicho de republicanos, que de novo não são todos, liderados pelo Trump e alguns dos seus partidários, que acreditam que a eleição foi legítima. E qual que é o discurso que move por trás disso? Ele mesmo, né, no discurso que ele faz ali com o secretário da Geórgia, ele fala que a população não vai aceitar, que as pessoas estão extremamente revoltadas, que vai ter, não fala sobre guerra civil, né, mas que existe a possibilidade de uma revolta da população e pede para ele achar 11.780 votos. Desculpa, galera, como que ele vai achar 11.780 votos? O Trump quer o quê? Que ele construa votos? Ele quer o quê? Que fale que a eleição foi legítima, que ele invente uma mentira, fala assim, não, olha, realmente aqui não foi legítimo porque roubaram as urnas, porque os democratas fizeram tal coisa. Isso é uma ofensa à própria democracia. Tanto que existe um advogado que julgou o caso do Watergate, né, lá do presidente Richard Nixon, no qual o Partido Republicano também. Ele invadiu a sede do Partido Democrata, roubou algumas coisinhas lá, interferindo no processo democrático. Esse advogado disse que o caso que está acontecendo agora com Trump é ainda pior do que aconteceu com os democratas, porque ele está pedindo para um oficial, para alguém que tem ligação com a eleição, interferir no processo eleitoral. Eu espero muito que os republicanos, que são, em grande parte, né, pessoas conscientes, pessoas que respeitam a democracia, ajam de maneira forte contra o presidente Trump, assim como agiram de maneira forte também contra o Richard Nixon na época. O Partido Republicano não era o Richard Nixon, assim como o Partido Republicano de hoje não é o Trump. Nos Estados Unidos, de escala nacional, a gente sabe que existem dois grandes partidos, o republicano, que é mais de direita ou centro-direita, e o democrata, que é um centro, centro-esquerda, enfim. Só que como a gente tem todos os escopos de pensamento dividido em só dois partidos, dentro do Partido Republicano existe realmente uma ala trumpista, mas existe uma ala que não segue os pensamentos do Trump e tem que se posicionar para que o partido acabe não indo para esse caminho. Esse partido negacionista, anticientífico, de contestar o resultado da eleição quando perde. Tá, isso é uma coisa que vem acontecendo muito no mundo, né?
Então eu espero que os Estados Unidos tomem um posicionamento sério contra isso, até porque, galera, a gente sabe que aqui no Brasil também já começou a se contestar a veracidade das urnas eletrônicas. Olha, eu ganhei, mas eu ganhei, poderia ter ganhado por mais se não fossem as urnas eletrônicas. Em 2022, se não tiver o voto impresso, eu não vou reconhecer as eleições. Ou seja, o caminho pode acabar ficando complicado, inclusive também no Brasil, que acaba sendo de espelho, né, servindo de reflexo no que acontece lá nos Estados Unidos. Belezinha, pessoal? Deu para entender? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso aí. Beijos, abraços e